Muito volátil. Você olhou para ele e ele se perdeu. Você olhou para ele e ele mudou de forma. Então ele é tão volátil, mas ele é tão volátil, mas ele é tão volátil que a gente não consegue medir com precisão uma análise de solo para saber o quanto tem ali, tá? Então a gente começa com o nitrogênio, depois você vai ter alguns dias de descanso por causa da secando, aí a gente volta com fósforo, potássio, cálcio e magnésio, tá? É importante eu saber o que acontece com o meu nutriente no solo? Sim ou não? Sim. Por quê? A planta absorve nutriente. O que mais? Eu tenho que saber o que está acontecendo. Porque se eu não souber, eu não sei aonde colocar o adubo. Se eu não souber, eu não sei a época de colocar o adubo. Se eu não souber, eu não sei qual adubo colocar. Eu preciso entender tudo que está acontecendo no meu solo para eu poder tomar a melhor decisão em relação ao manejo nutricional daquela cultura, tá? Então começaremos hoje com o famoso, o maravilhoso, o terror do produtor e do engenheiro agrônomo. Ah, gente, mas que voz alta, né? Ah, pelo amor de Deus. Nitrogênio. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender. O solo é um sistema aberto. Isso significa que coisas entram, coisas saem. Seria maravilhoso se só entrasse. Ou não, não sei. Mas se só entrasse, eu colocaria uma vez na vida e aí eu nunca mais precisaria repor aquele nutriente. Mas não funciona assim. Coisas entram, coisas saem, tá? Como que consegue ter a entrada de nitrogênio no sistema? Quem arrisca? Como que ele chega no solo? Adubação. Primeiro ponto, adubação. Então, a primeira entrada que a gente precisa entender é a adubação orgânica. Tem outro tipo de adubação? Tem também a adubação química. Ou a adubação mineral. Vamos focar primeiro na minha adubação orgânica. A minha adubação orgânica, ela pode entrar no sistema por duas formas diferentes. Pode ser que o meu produtor veio aqui e colocou um adubo orgânico. Ou pode ser que ele plantou um adubo verde. Ele usou uma planta de cobertura. E aí, nesse caso, eu teria a minha palhada sobre o meu solo. Das duas formas, ou por um adubo orgânico, foco em mim, ou por um adubo orgânico, ou pela presença da palhada, eu vou ter a primeira forma de nitrogênio no solo. Que é o nitrogênio alguém escuta? Orgânico. Nitrogênio orgânico. Não é inorgânico. É N orgânico. A planta consegue absorver o nitrogênio na forma orgânica? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o nitrogênio na forma orgânica, ele está dentro de proteínas, ele está dentro de aminoácidos, ele está dentro do DNA, ele está dentro do RNA, ele está dentro de uma estrutura complexa que não passa pelas raízes. Planta só absorve íon. Planta só absorve
Tudo bem até aqui? Tá tranquilo. Então, qual que é o rolê quando eu estou colocando um nitrogênio orgânico? A planta não vai conseguir absorver naquele momento. Eu não posso colocar um adubo, eu posso colocar um esterco, foco em mim. Foco em mim. Eu não posso colocar um adubo, eu não posso colocar um esterco e achar que ela vai absorver aquele nitrogênio. Não vai. Primeiro vai ter que passar por um processo de decomposição. Isso toma tempo. Quando o meu nitrogênio é decomposto, ele se transforma na primeira forma mineral que existe, que é o NH4+, também conhecido como amonio. Eita, o outro é nada. Ó, amonio. Importante esse outro. Guarda isso aí para vocês. O amônio, ele tem uma característica, que é a característica de ser um íon cátion. Carga positiva. Se ele tem carga positiva, ele pode grudar na superfície? Sim ou não? Sim. Ok? A planta consegue absorver o amônio. Então, ele pode seguir para a absorção pela planta. Se o meu amônio não for imediatamente absorvido pela planta, ele vai ficar à mercê dos micro-organismos do solo. E aí ele pode passar por um outro processo, que é o processo que a gente chama de nitrificação. A nitrificação é a passagem do amônio para a segunda forma que ele existe no meu solo, que é o NO3-, também conhecido como nitrato. Só que o amônio não passa direto para nitrato. O amônio, foco, passa para nitrito, NO2-. E aí depois ele vai passar para nitrato. Tudo isso vai acontecer pela ação de bactérias do solo, que são aquelas bactérias que a gente chama de bactérias nitrificadoras. Então eu vou colocar aqui de roxo um monte de pontinho, porque vocês sabem que esses pontinhos vão representar bactérias. Então eu tenho micro-organismos trabalhando na decomposição desse material. Eu tenho micro-organismos trabalhando na transformação do amônio para nitrito. E depois eu tenho outro grupo de bactérias transformando o nitrito em nitrato. São espécies diferentes, isso é muito importante. São espécies diferentes. Isso é muito importante, você vai entender o porquê já já. O nitrato também pode ser absorvido pela planta. Nitrito não. Planta não absorve nitrito. Planta só absorve nitrato e amônio. Qual que ela prefere? Ixi, Maria. Isso é um problema, galera. Ó. A planta prefere o amônio, porque o amônio ela absorve de graça, sem gasto energético nenhum. Só que amônio em excesso é tóxico para a planta. Então, se ela absorve muito amônio e ela não consegue usar esse amônio imediatamente, vai intoxicar. O nitrato, por outro lado, ele não é tóxico para a planta. Só que
pesquisas que indicam que pode chegar até a 30 a 40% do gasto energético da planta, essa transformação de nitrato em amônio. Tá? Muita coisa. É muita gente, é muita coisa. Gastar 40% do salário de fotossíntese dela para fazer essa transformação. Repito. Planta absorve amônio e absorve nitrato. Qual que ela prefere? Primeiro que ela não vai escolher porque ela vai absorver o que tem. Só que o amônio, ela pega de graça e ela usa na hora que ela pega, do jeito que tá. Mas se acumular, é tóxico. De perdas no solo. Qual deles vai perder mais fácil pela entrada de água da chuva? Por que o nitrato? Porque ele não gruda na CTC. CTC carga negativa. Nitrato carga negativa. Então, se eu tenho muito nitrato no solo e dá uma chuva de 80 milímetros, não tem escolha, tá? Então, aqui a gente vai pôr nossa primeira perda, que é a perda por lixiviação. Ó, o amônio perde? Perde também. Só que. Então, essa é outra questão. Para ele não perder, ele terá que estar ligado na CTC do solo. Para ele estar ligado na CTC do solo, precisa ter espaço e precisa ter gaveta. Então, se é um solo arenoso com pouca matéria orgânica, pouca gaveta, pode ser que não tenha espaço para entrar. Ou, se for um solo argiloso, mais ácido, sem calagem, que tenha alumínio e hidrogênio, ele também não vai entrar. Então, o amônio pode se perder por lixiviação? Sim, só que aqui eu consigo reduzir as perdas, aumentando matéria orgânica, fazendo calagem, abrindo espaço nas gavetas. Aqui eu não tenho como fazer nada além de chorar e rezar. Rafa, quer perguntar? Nesse caso, o amônio ele também não vai ter preferência maior por conta do raio molecular? Contrário. Preferência maior em relação a quem? Porque tipo, o alumínio ele tem a carga 3 mais. Praticamente ele tem a preferência maior. Correto. O amônio seria menos. Primeiro alumínio. Depois o hidrogênio, porque ele é próton, ele é pequenininho, ele se enfia em qualquer lugar e ele tem muita vontade de achar uma carga negativa para ele. Porque ele não tem nada. Depois entra o cálcio. Depois entra o magnésio, porque a preferência é pelas quantidades de carga e pelo raio. Depois entra o potássio. E aí o potássio está muito parecido com o amônio. É um último. Você fala, mas ele é grande porque ele tem um monte de átomo ligado nele. Mas é tudo átomo de hidrogênio. E se vocês lembram, o átomo de hidrogênio é só um núcleo. Muito pequenininho. Um ponto. Um aumento do tamanho da molécula. Tá? Então, importante que ele falou. Última preferência, quase. Então, assim, vai perder por lixiviação? Vai. Como que eu evito? Garantindo que tem muita gaveta e muita gaveta disponível para que caiba cálcio, para que caiba magnésio, para que caiba potássio e aí sim vai entrar o meu amônio, tá? Então, dá para tentar reduzir no amônio, no nitrato não tem jeito. Choveu, percolou água além do meu sistema reticular, vai perder. Beleza? Tudo bem? É muito tempo esse processo, professor? Muito o quê? Muito tempo? Muito bem o quê? Tipo assim, quantos dias? Para transformar. A transformação, né? A transformação vai depender da quantidade de micro-organismos que tem no seu solo. Vai depender da atividade biológica do seu solo. Se o seu solo está morto,
essa relação próxima a se estiver desequilibrada, vai